Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, sinta-se à vontade. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos falando sobre a vida cristã na prática, onde eu aplico, mais sobre a vida cristã no meu dia a dia. E compartilho isso com vocês de uma forma tranquila, para que todos se sintam à vontade e possam aprender um pouco mais. Essa série foi criada não só para aquelas pessoas que estão caminhando agora há pouco tempo, no caminho de Cristo, mas também para aqueles que caminham há muito tempo, mas têm o desejo de fazer com que sua vida seja cada vez mais intencional, uma vida para a glória de Deus. Então hoje eu vou falar sobre 5 dicas, para que você possa ter uma oração mais natural no seu dia a dia. E eu quero compartilhar com vocês essas dicas agora. Então, fica comigo. Eu quero começar falando que orar é falar com Deus. Essas dicas que eu vou compartilhar aqui não são um manual de como você deve orar. Na verdade, são dicas para que você consiga orar com mais naturalidade e que você faça isso no seu dia a dia. Mas orar é simplesmente falar com Deus. Muitas vezes eu já tive experiências onde eu não usei nenhuma dessas dicas que eu vou compartilhar com vocês e Deus respondeu minha oração de uma forma eficaz e que eu vi a graça do Senhor sobre a minha vida. Mas pensando num todo, em compartilhar mais sobre essa série de vida cristã na prática, eu pensei muito em compartilhar essas 5 dicas, que foi algo que eu aprendi ao longo desse período, na minha caminhada cristã, e que tem me ajudado muito a ter uma vida de oração mais eficiente e mais objetiva, Então, eu decidi trazer esse assunto aqui para vocês porque eu tenho certeza que pode ajudar alguém aí do outro lado. Eu uso uma técnica, não só uma técnica, mas uma sigla chamada ACAS. A-C-A-S. ACAS. Com essa sigla, eu sigo esse passo para começar a orar. No início parecia uma coisa meio esquisita, assim. Eu pensava, meu Deus, será que eu tô fazendo de forma mecânica? Só que ao longo do tempo eu comecei a perceber que isso se tornou natural para mim. E até mesmo quando eu orava, ou orava em público, eu acabava não me perdendo mais no meio da oração. Já aconteceu com você? Você começar a orar e daqui a pouco você se perde, não sabe o que você está falando. E você pensa, meu Deus, o que as pessoas estão pensando? Ou até mesmo quando você ora sozinho, no seu quarto. Você começa falando sobre A, depois termina B, no fim você está falando sobre Z. E, enfim, a sua oração ficou uma bagunça. Nós sabemos que Deus escuta toda e qualquer oração. E muito antes da nossa boca confessar aquilo que está no nosso coração, Deus já sabia e já estava com isso determinado. Então a gente não precisa se preocupar. Mas orar de forma objetiva, fazer isso parte do meu dia a dia e fazer isso também parte de uma disciplina espiritual, me trouxe mais clareza sobre o reflexo do meu próprio coração, Onde eu estava colocando os meus motivos de oração, o que eu estava pensando sobre oração, Então eu uso essa sigla para conseguir me dar um norte de como eu vou começar a oração. Então, ACAS fica para você. Essa sigla, ela é baseada no livro que eu vou colocar aqui do lado como referência para vocês que vocês possam, caso tenham dúvidas aí, consultar, que é um livro cristão, e ajudar vocês aí na caminhada, daquilo que vocês estão aprendendo também na vida com Deus. Então, primeiro ponto da sigla é o A. Eu começo sempre a oração adorando a Deus. Gente, parece uma coisa tão natural, vou adorar a Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. E de fato Ele é tudo isso. Só que quando eu comecei a usar essa referência para minha oração, eu percebi que muitos dos atributos de Deus, que são o que eu poderia dizer como qualidades de Deus, eu nem sabia que existiam. Então eu sabia que Deus era onipotente, eu sabia que Deus era onipresente, eu sabia que Deus era soberano, só que tinham muitos outros atributos que eu nem fazia ideia de que Deus tinha. Claro, eu entendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, criador do céu e da terra, dono de todo o universo, mas
na minha linguagem cotidiana e na minha linguagem de oração, eu não sabia isso. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre os atributos de Deus, para quando eu começasse a minha oração, eu pensei, meu Deus, tem tanta coisa assim. Então, eu tinha um caderninho de oração, onde nesse caderninho de oração eu colocava atributos de Deus. E eu escrevia lá, Deus é soberano, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é infinito, Deus é misericordioso. São vários atributos, várias qualidades de Deus, das quais nós podemos citar em uma oração quando falamos com Deus, com o próprio Deus. Então, todas as vezes que eu começo uma oração, eu começo exaltando o nome de Deus, adorando quem Ele é. E quando a gente usa os atributos de Deus para adorar a quem Ele é, gente, é magnífico. A gente tem experiências maravilhosas de reconhecer tudo aquilo que Deus é. E fazer isso parte do nosso cotidiano faz com que a gente olhe para Deus por quem de fato Ele é, gente. Então, eu sempre começo a minha oração adorando a Deus. E nesse caso, eu costumo adorar a Deus falando sobre os atributos dele, falando sobre aquilo que ele é, falando sobre as suas qualidades e tudo aquilo que ele tem de bom. Então eu sempre começo adorando a Deus. Então o primeiro passo para a oração é adoração. Segundo passo para a oração eu faço a minha confissão, é o C de Acas. E confessar os nossos pecados parece algo natural, né? Eu vou falar aquilo que eu não fiz de errado, né? Ao longo do dia, o que eu briguei, o que eu falei, enfim, as coisas que eu pequei contra o Senhor. Só que com o passar do tempo eu comecei a perceber que tinham pecados que eu não confessava. E na verdade, muitas das minhas orações eu não tinha o costume de confessar os meus pecados. Então eu falava ali algo sobre Deus e fazia as minhas petições e quando eu me lembrava, eu confessava o meu pecado. Então eu comecei a perceber que parte da oração era confessar os meus pecados. Isso era uma forma de cultuar ao meu Deus. E a oração, além de falar com Deus, é uma forma de cultuar a Deus e fazer parte da minha vida e da minha caminhada cristã. Então, o segundo ponto era confessar os meus pecados. E não é só aquilo que eu fiz de errado no dia a dia, que eu sei que eu errei contra Deus, né? Que eu sei que eu pequei contra Deus. Mas às vezes até aqueles pecados que eu fiz e passei desapercebido. E, gente, tem muitos pecados que a gente comete no dia a dia que passam desapercebidos, porque simplesmente a nossa mente está em muitos outros lugares. Então, a gente acaba não confessando a Deus os nossos pecados e reconhecendo que a gente precisa dele para restaurar a nossa vida, nos curar, nos livrar e fazer novas todas as coisas. Então, o segundo passo da minha oração é confessar os meus pecados. É a confissão dos meus pecados. Nesse momento eu falo para Deus aquilo que eu sei que eu falhei. E nos dias que eu estou às vezes exausta, que eu não me lembro de absolutamente nada, eu falo, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, perdoe os meus pecados daquilo que eu fiz e que eu até mesmo não percebi que eu pequei contra o Senhor. E o pecado, gente, é tudo aquilo que você faz que transgride ou que fere a santidade de Deus. Então até aquelas coisas que são muito pequenas, que parecem uma bobeirinha, que você faz no seu dia a dia, que fere a santidade de Deus, é um pecado. Então é algo a confessar a Deus em oração. Terceiro ponto, depois de adoração, confissão de pecados, eu faço o meu agradecimento a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida, eu agradeço a Deus por aquilo que Ele tem me dado, eu agradeço a Deus por me perdoar daqueles pecados que eu acabei de confessar, e eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho vivido, né, ao longo desses anos e no meu dia a dia também. Então, um momento muito importante é dedicar um momento de agradecimento ao Senhor por aquilo que Ele faz. E fazer isso todos os dias e na grande maioria das orações tem feito muita diferença na minha vida.
tem me feito olhar para a vida, mesmo nos dias difíceis, onde eu quero murmurar, reclamar, onde eu tenho sido descontente, olhar para as coisas boas que Deus faz, por pior que tenha sido o meu dia. Agradecer a Deus pela bondade dele e pela misericórdia dele me ajudam a olhar a minha vida de uma outra forma, de uma forma mais contente com aquilo que o próprio Deus já me deu, por pior que tenha sido as circunstâncias do meu dia. E depois de agradecer ao Senhor, por último, né, desses pontos aí que eu falei com vocês, eu faço a minha súplica. A súplica é aquilo que a gente pede. A palavra fala que a gente pode pedir em oração, que o Senhor, ele reconhece e ele atende as nossas orações. Mas muitas vezes a gente se aproxima de Deus apenas para pedir coisas. É claro, como eu falei com vocês, muitas vezes eu orei, né, pedindo coisas para Deus, ou só me ajoelhando ali, ou chorando, ou num ônibus, e falei, Senhor, me dá isso, me ajuda com isso, sem nem mesmo reconhecer a bondade de Deus sobre a minha vida, sem adorá-lo, sem confessar os meus pecados, e ainda assim, Deus atendeu a minha oração em algum aspecto e me respondeu claramente. Mas depois de todos esses pontos, eu me entrego à súplica. É aquele momento que eu me rendo a Deus e eu falo, Senhor, em nome de Jesus, transforma o meu coração. Senhor, em nome de Jesus, faça isso na minha família. Deus, em nome de Jesus, transforma essa circunstância em que eu não possa mudar. Senhor, em nome de Jesus, muda a vida de tal pessoa. Senhor, traz a cura para fulano de tal. Deus, transforma o coração de tal pessoa. Senhor, o Senhor sabe daquilo que eu preciso. E muitas vezes a minha súplica, às vezes, é só isso. Que eu falo, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe exatamente o que eu preciso. Então, em nome de Jesus, faça a sua vontade. Então, por fim, de todos esses passos que eu falei, eu entrego ao Senhor as minhas súplicas, confiando que Ele atende e responde toda e qualquer oração, que seja uma oração que eu me renda a Ele e confie no poderoso Senhor, naquilo que Ele pode fazer, confie no seu poder. Então, orar é entender que Deus é aquele em quem nós devemos adorar. Deus é aquele em que nós devemos confessar os nossos pecados, para quem nós devemos confessar os nossos pecados. É aquele pelo qual nós temos muitos motivos para adorá-lo. Adorá-lo em todas as circunstâncias. E Deus é aquele que nós podemos estender as nossas súplicas. E com todo o coração, com toda a certeza, Deus é aquele que atende às nossas orações e responde às nossas orações. Então, eu espero que esses pontos tenham ajudado você hoje, no dia de hoje, a entender e a poder melhorar mais na sua vida de oração. Que isso faça parte do seu dia a dia. Que orar a Deus não seja só um momento antes de você dormir, ou um momento pelo qual você recorre de forma de socorro quando você está passando por algum problema, mas que orar a Deus faça parte do seu dia a dia. Então, dedique-se a ter um tempo de oração. Faça disso parte do seu dia. Se você tem dificuldade em colocar um momento de oração como parte do seu dia, coloque um despertador, um horário em que você consiga tirar ali 2, 3 minutinhos para orar. Não precisa ser muito tempo. E fazendo isso com frequência, você hoje vai tirar 1, 2 minutos para orar. Daqui a pouco você vai querer ter um caderno para escrever as suas orações. Daqui a um momento você vai fazer um diário de oração e das respostas que Deus tem colocado. E daqui a pouco, tornar um momento de oração vai fazer parte do seu dia e da sua vida como um todo. E isso faz parte da nossa vida cristã. Então, nesse momento, eu quero orar com você. Você que está aí do outro lado da tela, assistindo esse vídeo, sabendo que
Existem muitos motivos para você orar. Eu quero orar com você nesse momento e agradecer a Deus por mais daquilo que Ele tem nos fortalecido e ensinado as nossas vidas. Então, se você quiser aí do outro lado, pode orar comigo. Vamos lá. Senhor, Tu que és santo, o Senhor que é maravilhoso, poderoso e fiel. Nesse momento, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, eu quero clamar a Ti, ó Deus, para que o Senhor nos ajude em todas as circunstâncias em que nós estamos, Pai. Aquela pessoa que está do outro lado da tela, que está vendo esse vídeo, que buscou aqui, achou esse vídeo e deseja conhecer ou aprender mais sobre oração, Senhor, toca no seu coração, transforma a vida dessa pessoa e faça com que a oração faça parte do seu dia a dia e da sua rotina, Pai. Senhor, me ajuda a ser um instrumento nas Tuas mãos e que eu possa servir ao Senhor com aquilo que o Senhor tem colocado aqui, hoje, nas minhas próprias mãos, ó Pai. Toma, Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Confiamos que o Senhor é poderoso e é fiel em todas as circunstâncias. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Eu espero que esse vídeo tenha sido de aprendizado para você. E continua comigo. Semana que vem eu vou compartilhar com vocês mais um pouco sobre a vida cristã na prática, sobre alguma prática, né, da disciplina espiritual que possa nos ajudar nessa caminhada. E juntos vamos caminhar, porque Deus está aqui e Ele olha por nós e Ele é aquele pelo qual nós devemos entregar toda e qualquer circunstância da nossa vida e tudo que temos é a Ele que nós devemos entregar. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais, eu espero que eu possa te ajudar nessa caminhada. Então é isso, gente. Se esse vídeo foi relevante para você, te trouxe algum ensinamento, considere se inscrever, ative o sininho e que toda semana eu vou estar compartilhando com vocês um pouco mais sobre a vida cristã na prática. Sobre o livro que eu falei, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição para que possa facilitar para vocês encontrarem, tá bom? Então, um beijo e tchau. Boa semana.